Olá pessoal, Oficina de Arte Diversa trazendo mais uma incrível experiência para vocês. Hoje ensinando a fazer essa D20 de papelão. Eu recebi muitos pedidos e por isso está aí, ó. Trouxe para vocês essa D20 de papelão e veja como ela ficou muito bem acabada, ó. Muito bem feita. Quero pedir a todos que se inscrevam no canal aí. Quando o canal completar 50 mil inscritos, eu vou fazer um caminhão cegonha para nós colocarmos os nossos carrinhos. E se você gostou da ideia, desde já deixe seu like aí. E se inscreve aí para alcançarmos a nossa meta de 50 mil inscritos. Bom pessoal, vamos para os materiais necessários, mas primeiro roda a vinheta. Bom pessoal, e o material necessário é bem pouco material. Vamos precisar de cola quente, vamos precisar também de cola instantânea. Vamos precisar de uma canetinha preta, que você pode utilizar a caneta comum também, um palito de churrasco, um canudo de refrigerante, lembrando que você pode substituir o canudo de refrigerante por um tubo vazio de caneta, só vai dar um pouquinho mais de trabalho para cortar. Estilete, tesoura, lembrando-se sempre, se você for criança, peça ajuda para um adulto. Também vamos utilizar aí uma régua escolar comum, um pedaço de garrafa PET, que seja aquela parte lisa, papelão, e uma moeda de 10 centavos para fazer algumas marcações. Bom pessoal, para começar aqui eu recortei um retângulo de papelão de 26 centímetros de comprimento por 8,5 de largura. E vamos iniciar aqui, ó, marcando as extremidades dele, dos dois lados. Você vai colocar sua régua aí, ó, e vai marcar, ó, 5 centímetros e também vai marcar 4, dessa forma. Vai colocar do outro lado aí, ó. Vai colocar aí, ó, 5 centímetros e vai marcar. E também vai marcar 4 centímetros. Desta forma aí. E agora vai fazer as ligações aí, ó. Você vai ligar aí, ó, a parte. Vou colocar aqui certinho para vocês verem. Ligar aí, ó, 4 centímetros de altura. E depois 5 centímetros de altura. Dessa forma aí, ó. Agora novamente aqui, ó. Nós vamos pegar a régua aqui, eu vou aproximar mais um pouquinho, talvez dê para vocês verem melhor. Acho que melhorou um pouquinho. Aqui em cima vamos marcar 9,5 centímetros. E vamos marcar. Na linha do meio, essa primeira linha aqui, ó, de baixo para cima, vamos marcar 7 centímetros. Veja aqui, ó, marquei 7 centímetros. Vamos estar fazendo a ligação aí, essa será a parte do para-brisa da nossa caminhonete. Dessa forma aí. Aqui agora na parte de trás, vamos marcar aqui, ó, 11,5 centímetros. Marcamos aqui, ó, 11,5. E agora vamos marcar aqui em cima também, ó, 11,5. Veja, desta forma. Agora aqui, ó, põe a sua régua aqui, ó, aproximadamente no rumo onde acabamos de marcar. Você pode fazer a linha de ligação em primeiro, ó, dessa forma aí para facilitar. E agora, ó, vou marcar aqui no meio, ó, entre as duas linhas. Marquei no meio, uma marcaçãozinha no meio. Vou colocar aqui, ó, eu vou marcar no meio aqui também, ó, da outra linha, ó. Dessa forma aqui, ó. E agora vou ligar as duas. Veja, ó, vou ligar aqui, ó. E vou riscar 11,5 centímetros até chegar no rumo dessa linha que nós havíamos feito. Por quê? Porque essa partinha de cima será descartada, pois a traseira da caminhonete aí, ó, ela é um pouquinho mais baixa do que a parte da frente, cerca desse meio centímetro. Aqui agora vamos estar marcando aqui, ó, no cantinho de cá, meio centímetro também. Vamos dividir aqui, ó, as duas linhas, vamos marcar bem no meio, dessa forma. E vamos estar ligando aqui agora, ó, a marcação até o rumo do para-brisa. Veja, dessa forma. E veja aí, ó, que já quase formou a nossa caminhonete. Tendo feito isso uma vez, você vai colocar sua régua aqui, ó, e vai continuar a chegar aqui, ó, até o finalzinho, ó, que vai ser a divisa carroceria e a frente do nosso caminhãozinho, da nossa caminhonete aí. Agora aqui para o próximo passo, eu recortei um pedaço de papelão não, de papel mais duro. Veja, aqui está, ó, recortei de uma caixa de sabão em pó. Vou colocar uma moedinha de 10 centavos nas laterais, ó,
Mas primeiro eu tenho que passar a medida, é claro. Veja, ó, é um pedacinho de 4,5 cm de comprimento por 2 de largura. Vou riscar aqui, ó, os cantos arredondando com a minha moedinha de 10 centavos. Dessa forma. E agora eu vou recortar. Depois de ter recortado, vai ficar assim, ó. Vou deixar desse lado para vocês verem melhor. E aqui agora, ó, vou marcar 1 centímetro na frente aqui, ó. Posso marcar aqui 1 centímetro. Vou colocar a minha peça aí, ó, que vai ser a cavidade do pneuzinho. E veja, aqui vai ser o lugar do pneu e vamos riscar. Na parte de trás vamos marcar aí, ó, 3,5 cm. Marquei 3,5 cm e vou riscar também da mesma forma. Veja, aqui agora vou marcar aqui, ó, de cada lado 1 centímetro de cá e também 1 centímetro de cá. E esse vai ser aquele detalhe preto que as caminhonetes D20 têm. E aqui, ó, vou fazer a ligação, ó. Não vou passar por cima dos pneuzinhos, da parte que vai ficar o pneu, pois não precisa. E veja aí, ó, como está ficando. Aqui agora o que eu vou fazer? Vou pegar minha moedinha de 10 centavos e vou arredondar aqui, ó, a parte de cima. É bem pouquinho, só mesmo para ficar arredondado. Veja, dessa forma, para na hora que eu cortar ficar um pouquinho arredondado, ó. Observem. E agora aqui, ó, eu vou riscar aqui, ó, para fazer a porta da nossa caminhonete. Veja, vou riscar, ó, de cima e embaixo, dessa forma. Aqui, ó, vou riscar também, ó, deixando cerca de meio centímetro da lateral, dessa forma. E vou levar uma linha até embaixo. Isso fica a seu critério, o modo que você quiser fazer. Mas eu acho legal fazer de jeito sim. É só você repetir aí, ó. E veja aí, ó. Observe que eu não liguei os cantos, porque eu quero fazer arredondando, ó. Dessa forma aqui, ó. Para ficar meio arredondado. Para o próximo passo agora, aqui eu recortei, numa caixa de sabão em pó também, um quadradinho, veja aí, ó. Melhor, um retângulo de 5 centímetros por 2,5. Vou marcar aqui, ó, 1,5 centímetro na parte de cima. E vou estar cortando o canto assim, ó. Dessa forma. Agora o que eu vou fazer? Eu vou arredondar o cantinho dele de cá como nós fizemos ali, ó. Pouquinho mesmo, com a mão mesmo você faz. Também arredonda o cantinho de cá, ó. Desta forma aí. E vou recortar com a tesoura. Uma vez que eu recortei com a tesoura, ficou dessa forma. Você vai colocar aqui, ó. E vai dividir bem, ó. Para deixar o espaço igual para todos os lados. E vai contornar com a sua canetinha ou caneta, eu não sei o que você vai usar aí. E veja, e aqui será a parte do para-brisa, ou melhor, da janela. Aqui agora, ó, veja aí, ó. Nós vamos fazer aqui só um risquinho, ó, para aparecer a maçaneta da nossa D20. Tendo feito isso, agora eu vou colorir toda essa tira de baixo aqui de preto. Prontinho, já pintei, como vocês podem observar. E aqui agora eu vou fazer só aqui, ó, nessa linha de baixo, aqui, ó, uns quadradinhos assim, ó. Só para parecer que é aqueles engates aí de quando as pessoas vão amarrar alguma coisa na carroceria da caminhonete. Só mesmo um detalhe, se você não quiser, não tem extrema necessidade de fazer isso aqui não. Veja, e lembrando que agora nós vamos recortar aqui, ó, descartando daqui para cima, ó. Vamos também recortar aqui, essa parte aqui, ó. Recortar tudo aqui e aqui, mas nós vamos utilizar essas peças. Vou recortar e volto para mostrar para vocês. Prontinho, veja aí, ó, como ficou, ó, depois de recortado. Vocês podem ver. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa. Tá vendo essa linha aqui, ó, que temos aqui? E também a linha aqui, ó, que divide a parte preta. Eu fiz um risco, olha, com a caneta, ó, do mesmo jeito, nos mesmos locais do outro lado. Apenas medi aqui 1 centímetro e risquei. E na parte de baixo medi meio centímetro das duas pontas e risquei. E aqui agora eu vou pegar a minha régua. No caso eu tenho uma régua de ferro que é melhor para apertar. Você pode estar apertando com alguma outra coisa que você tiver. Veja, vou apertar bem para poder dobrar exatamente neste local. E veja aí, ó, automaticamente, ó, já começa a ficar dobrado, ó. Observe aí, ó.
Lembrando que a parte de cima aqui, ó, nós não vamos dobrar essa partinha, apesar de ter apertado, mas ela não vai ficar dobrada. Vamos dobrar somente daqui pra cá, ó. Veja aí, ó, dessa forma. E agora eu vou trocar o celular de posição aqui e vamos dar continuidade. Bom, pessoal, depois de ter feito o molde aí da nossa caminhonete, você vai pegar um pedaço de papelão aí, ó, dessa forma aí, ó. E pode apenas estar riscando aí, ó, deixando sempre a estampa para dentro para quando você virar a parte limpa ficar para o lado de lá. E aí você vai fazer outra parte igual. Mas agora voltando aqui, ó, lembra que eu falei que nós íamos utilizar essas partes aqui, ó? Vamos utilizar agora. Aqui eu recortei uma tira de papelão de 2,5 cm de largura. O comprimento não importa, eu cortei de 12 centímetros, mas nós não vamos usar tudo isso. Veja, ó, estou quebrando a fibra do papelão, lembrando que eu sempre corto o comprimento nesta posição. Vou quebrar aqui, ó, a fibra do papelão todinho, ó, fazendo assim, ó, para que ele possa emborcar bem, sem nenhum problema na hora de colar. Prontinho, veja aí. E agora vamos estar fazendo a colagem aí. Vou passar aí a cola, ó. Minha cola ainda não esquentou, vou esperar um pouquinho. Acho que já terminou de esquentar a cola aqui, ó. Então nós vamos passar a cola quente aqui, ó. Veja, ó, dessa forma. E aqui, ó, vou colocar, ó, o meu papelãozinho, ó, embraçando aí, ó, toda a minha peça, ó. Veja aí, ó, coloco bem certinho na parte de trás, ó. Dessa forma aí, ó. Segura bem e aguarda a secagem. Vou aguardar secar aqui, ó, dessa forma. Prontinho, esperei secar e também cortei o excesso que estava sobrando aqui. E agora é importantíssimo você observar este ponto. Veja aqui, ó, na parte, ó, por fora aqui, ó, veja. Você vai medir aí, ó, meio centímetro. Vou pegar a canetinha aqui para medir para vocês verem. Veja, ó, mede meio centímetro, ó, dessa forma. Meio centímetro aqui, ó. E agora nessa posição assim, você vai medir 1 centímetro. Dessa forma. E agora vai fazer um risquinho aqui, ó, ligando as duas partes. Desse jeito. E agora é só recortar aí com a sua tesoura. Que é para essa parte encaixar justamente. Veja aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, que vai dobrar, ó. Veja aí, ó. Para que ele encaixe dessa forma aí, ó. Vou fazer o mesmo do lado de cá. Vou marcar meio centímetro aqui e 1 centímetro assim e cortar o cantinho. Veja aí, ó, os dois cantinhos estão cortados. E aqui agora nós vamos dobrar essa partinha aqui, ó, que nós já havíamos dobrado antes. E vamos apenas estar colando aqui, ó. Veja, ó, dessa forma aí, ó. E aqui vai encaixar perfeitamente, ó, a dobra, ó. Vou só passar a cola aqui agora. Passar a cola aqui na minha peça, pegar minha cola quente. Dessa forma aí, ó. E vou estar colando. Essa daqui vai na parte da frente. Prontinho, ó. Dobre bem aí, ó. E espera secar com essas partezinhas, ó, dobradas. Depois de ter secado, veja aí, ó. Ficou aí a cavidade do pneuzinho, ó. E aqui agora eu vou fazer o mesmo com a de trás e colar também aqui, ó. Deixando sempre emborcado. Depois de ter colado os dois, veja aí, ó, como ficou, ó. Veja aí como está. E agora aqui, ó, o próximo passo, eu recortei um grande retângulo de papelão com um comprimento de 26 centímetros de comprimento por 10 de largura. Vou procurar aqui minha outra régua, que é melhor para vocês verem, imagino eu. Veja aí, ó, 26 centímetros de comprimento por 10 de largura. Aqui, como vocês podem observar, eu fiz pequenos riscos. Olha, em cima e embaixo, eu apenas medi meio centímetro e risquei de fora a fora. Só mesmo para servir como referência que esse risquinho vai ser aonde eu vou colar aqui, ó. Deixando uma borda. Veja aí, ó. Vai deixar uma bordinha, ó. Aqui agora eu vou passar cola. Vou apenas passar cola aqui, ó.
Veja, ó, aqui. Dessa forma aí, ó. E também aqui, ó. E vou colar em cima daquele risquinho que eu havia feito. Para deixar ele meio centímetro para dentro aí, ó. Tentando colar retinho. Vamos aguardar aqui alguns instantes. E logicamente, você vai ter que ter feito a outra parte neste momento. E aqui eu já fiz a outra parte, veja. E vou colar também aqui do outro lado, ó, em cima da risca que eu fiz aqui de meio centímetro. Dessa forma. Vou colar e mostro para vocês. Uma vez tendo colado, veja aí, ó, como ficou. Aqui já colei. E veja aí que tá ficando bem legal já. Para o próximo passo aqui eu recortei um retângulo de papelão de 10 centímetros de comprimento por 4,5 de largura. E vou estar colando aqui com a cola quente na parte de trás aqui, ó. Vou passar a cola quente aqui, ó, ao redor de toda a minha base, ó. Dessa forma aí, ó. E agora eu só venho aqui com o meu papelãozinho, ó. Colo bem certinho. Se não estiver dando certinho, você abre um pouco aí a carroceria, ó. Dessa forma, ó, porque ela tem que ficar bem certinho nas extremidades, ó. Aguarda a colagem aí bem certinho dela. A parte de baixo realmente não vai ficar certinho, mas a parte de cima aqui, ó, tem que pegar nas laterais exatas do papelão aqui, ó. Prontinho, ó. Veja aí, ó. Ficou certinho, ó. E agora aqui, ó, para o próximo passo, na parte de trás aqui, ó, nós vamos recortar esses cantinhos, pode ser com estilete ou com a tesoura. E tem mais um ponto. Aqui, ó, que nós vamos fazer, ó. Veja aqui, ó, no rumo. Eu vou deixar para fazer essa parte depois, que vai facilitar o entendimento. Vamos para o próximo passo aqui agora. Vamos fazer aqui a carroceria. Para fazer a carroceria aqui, ó, eu recortei, ó, um pedaço de papelão de 11,5 cm de comprimento por 9 de largura. E vou estar fazendo o seguinte, ó, vou apenas passar um pouco de cola quente aqui, ó. Veja aí, ó. Só um pouquinho mesmo. Em cima, ó, dessas aberturas aqui do pneuzinho, ó. E vou encaixar aqui, ó. Veja, ó, encaixe bem certinho, ó, deixando, vai ficar uma falha bem pouquinha, mas vai ficar. Você tenta deixar aí para os dois lados, ó, a falha dessa forma. E aqui agora eu recortei tirinhas de 11,5 cm de comprimento por 1,5 de largura. E vou apenas estar colando ela aqui, ó, dessa forma, ó. Veja aí, ó. Para engrossar um pouquinho a carroceria aqui e também para tampar essas estampas feias do papelão. E também para segurar melhor a tampa aqui, ó, da carroceria. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou passar cola aqui, vou colar um para vocês verem. Veja aqui, ó. Passa pouquinha cola para não dar problema na hora de colar. Para não ficar aquele monte de cola. Veja, vou pegar a tirinha aqui, ó. Encaixa ela aqui, ó, certinha. E ó, dessa forma, ó. E prontinho, ó. Tampou até a divisa da carroceria aqui, ó. Vou pegar outra tirinha de 11,5 por 1,5 e vou colar aqui do outro lado, ó. Dessa forma. Prontinho, colei dos dois lados. Agora aqui você pode pegar uma tirinha de 1,5 cm de largura e você vai medir aqui, ó, o tamanho certinho que vai caber aí, ó, e vai colar aqui atrás também. Não tem como eu te passar esta medida, porque dependendo da grossura do seu papelão, pode ser que fique maior ou menor um pouquinho. Então aqui, ó, só fazer e colar desta forma, ó. Prontinho, já colei, veja aí, ó. E vamos agora para o próximo passo. Agora nós vamos recortar aqui, ó, um retângulo de 9,5 cm por 4,5. Veja aqui, ó, nas laterais, veja, nas laterais mais finas, eu estarei marcando aqui, ó, 1 cm de cada lado. Veja, ó, 1 cm de cada lado,
Também vou fazer isso na parte de baixo aqui, ó, marcar 1 centímetro de cada lado. E agora, virando nesta posição, você vai marcar apenas meio centímetro aqui e também meio centímetro na parte de baixo. Deixa eu ver se eu consigo segurar aqui. Dessa forma. E agora apenas vai ligar aí, ó, as extremidades, ó. Na lateral curta é 1 centímetro e na grande é meio centímetro. Vou fazer o mesmo do lado de cá e recortar. Após ter recortado, vamos ter uma peça como essa, com as laterais assim, ó, recortadinhas. Veja aí, ó. Vamos precisar de 2 peças dessa. E com 2 peças dessas aqui em mãos, ó, veja aí, ó. Uma vai aqui atrás, ó, desta forma. Vou pegar que tiver mais limpinha. Veja, ó, vai entrar um pouco apertadinho mesmo. Vai dessa forma aqui, ó. Você vai encaixar ela aí, ó. E ela vai ficar desta forma. Você encaixa certinho, ó. Vai ficar assim. E a outra do lado de cá, você vai encaixar aqui, ó. Tentando colocar ela aqui, ó, entre essa e essa risca aqui, ó. Pode ser no final do para-choque, ou melhor, do para-brisas. Vai ficar assim, ó. E nós vamos estar colando essas peças. Eu apenas vou, o que eu vou fazer? Vou passar a cola aqui, ó. E vou colocar ela lá atrás, desta forma. E vou passar a cola também e colocar na outra aqui, ó. No finalzinho do nosso vidro aqui, ó. Vou colocar em uma linha reta descendo aqui, ó. Dessa forma. Prontinho, já colei, como vocês podem observar aí, ó. Veja aí o compartimento, que aqui no meio vai ser a parte onde fica o motorista, o passageiro. E veja aí, e o motivo pelo qual nós cortamos os cantinhos é para quando emborcar aqui, ó, não atrapalhar, ó. Veja aí, ó. Da mesma forma na parte da frente também, quando a gente dobrar aqui, ó, essa parte aqui, ó, não chegar a atrapalhar. E aqui agora para o próximo passo, eu recortei aqui, ó, vejam, um retângulo de papelão de 10 centímetros de comprimento agora, por 4 de largura. Vou estar marcando aqui, ó, 1 centímetro. Vejam, 1 centímetro de cá e também 1 centímetro de cá. E agora eu vou ligar aqui, ó, ao canto inferior, ao cantinho de baixo aqui, ó, dessa forma e também desta forma. Vou recortar com a tesoura essas partes. Pessoal, uma dica para você que quer fazer um acabamento bem legal, para sumir com essa frissura aqui, ó, você pode estar pegando aí a sua cola quente e pode tipo fazer isso aqui, ó, encher essa parte, ó, com cola quente. Espera aí alguns segundinhos até você conseguir apertar e você pode estar apertando aí, ó, dessa forma, ó, com cola, estando com a cola quente. Veja aí, ó, para dar um melhor acabamento aí pro seu brinquedo. E veja aí, ó, como sumiu, ó, ficou retinho. Vou fazer do outro lado também para poder colar lá. E veja aí, ó, como ficou. Você pode fazer esse acabamento onde você quiser, que fique mais perfeito, sem mostrar essas partes aqui assim, ó, que eu digo, ó. Aqui agora, para o próximo passo, vamos fazer como se fosse a janelinha traseira aí, ó. Essa parte aqui, para quem ainda não compreendeu, vai encaixar aqui, ó, dessa forma aqui, ó, nesse exato espaço. E aqui agora, ó, o que eu vou fazer, ó, vou dar aqui mais ou menos, ó, um pouco mais de meio centímetro e vou estar riscando aqui, ó, com a minha canetinha, ó, de um lado até o outro, deixando cerca de faltar 1 centímetro para encostar nas bordas. Vou fazer o mesmo na parte de baixo também. E aqui agora, ó, veja aí, ó, vou riscar assim, ó. E aqui agora vou arredondar os cantinhos, ó. Fazer arredondado para ficar mais parecido aí com a nossa caminhonete D20. Veja aí, vou fazer do mesmo jeito que do lado de cá. Dessa forma aí, ó. E vou arredondar. E vou recortar aí esse espaço, ó. Prontinho, já recortei. Aqui agora eu peguei um pedacinho de garrafa PET. E aqui, ó, essa é a parte interna aqui do nosso
da parte de trás aí do capô do nosso carro. E aqui, ó, o que eu vou fazer, ó. Vou colocar assim, ó, e recortar, ó, cerca de meio centímetro apenas maior, ó. Dessa forma, maior do que a parte interna aí que nós tiramos aí, ó. Dessa forma aí, ó. E aqui agora nós vamos apenas passar a cola, ó, e grudar aí por trás, ó. Dessa forma. Pra ficar como se fosse o vidro aí. É bem simples. Vou apenas passar a cola de contato aqui, ó. Nessa peça nossa aqui. Se você encontrar dificuldade para conseguir colar aí o plástico, você pode estar passando uma lixinha de unha ao redor dela assim, ó. Na parte que vai encostar aqui para facilitar a colagem, porque vai colar bem mais fácil por causa das ranhuras feitas pela lixinha. Vou passar a cola aqui, ó, com bastante cuidado, apesar que eu sempre grudo meus dedos, é inevitável. Vou colocar aqui e tentar colocar aqui bem certinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas é coisa simples daqui. É só mesmo colocou aí por cima, vai ficar do lado de dentro, como eu sempre digo, já colei meus dedos aqui, ó. Vou tentar tirar, pronto, tirei. E vai ficar dessa forma, e essa é a parte de dentro. Prontinho. E agora com a cola quente vou só colar aqui, ó. Veja aí, ó. E você aperta as laterais para ficar bem certinho. E pronto. Vou passar a cola quente aqui. Vou limpar aqui o bico da minha cola, que tá cheio de cola. E também vou passar um pouquinho aqui, ó. Bem na pontinha que vai pegar lá, ó. E aqui agora, ó, vai encaixar certinho. Faça um bom acabamento aí, ó. Segura por um momento e depois tira as rebarbas que fica da cola. Observa aí, ó, para ver se está tudo certinho, ó. Tira as rebarbas de cola. Do lado de cá tá certinho. Vamos para o outro lado e tirar as rebarbas de cola também, que ela espalha para fora. Prontinho. Ficou perfeito. Veja aí, ó, como ficou bem colocado, ó. E agora vamos para o resto aqui. Aqui eu recortei uma tira de papelão. A minha aqui particularmente tem 9,5 cm, mas você pode ser que você precise de recortar um pouco menor devido à largura do seu papelão. Você vai observando e se encaixa, ó, do lado de dentro. Ó, a minha vai encaixar aqui, ó. Ela vai ter que encaixar aqui, ó. Não sei se vocês vão ver, meio centímetro acima dessa linha que nós dobramos. E você vai passar a cola dos dois lados. Deixa eu tentar colocar ela aqui, ó. Que esse vai ser o encaixe do banco. E vai colar dessa forma lá, ó. Cerca de meio centímetro acima dessa linha aqui, ó. Eu vou colar ela do jeitinho que ela tá lá. Já vou aproveitar que ela ficou fixa. Vou apenas passar a cola aí, ó. Vou colocar minha cola lá, ó. E prontinho, ó. Vou colocar do outro lado. E prontinho. E agora vamos para os banquinhos. Para fazer o banquinho é bem simples e fácil. Aqui eu recortei um pedaço de papelão, um retângulo, com 7 centímetros de comprimento e 3,5 de largura. Vou pegar minha outra régua aqui, que é melhor para dobrar. Veja aqui, ó. Aqui, ó, vou medir 3 centímetros assim e vou dobrar, ó. Dessa forma, deixando 3 aqui no assento e 4 no encosto. Voltando à posição normal, você vai pegar a moedinha de 10 centavos aí e vai arredondar todas as pontas dela, as 4 pontas. Dessa forma aí, ó. Veja, você vai fazer isso, ó, nas 4 pontas e recortar. Prontinho, veja aí como ficou, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês observarem melhor, que o fundo fica branco. E aqui eu recortei uma grande tira de 1 centímetro aí, ó, de largura, é o suficiente. E aqui, ó, veja, ó, vou dobrar aqui, ó. E vou passar minha cola quente aqui, ó. Isso daqui é o que vai segurar o banquinho na posição, ó. E você vai colocar assim, ó. Cola primeiramente uma parte e veja aí a outra, ó. Esperou colar? Agora você vai dobrar aqui também, ó. Dobre e observa aí, ó, o tamanho, ó.
Você vai vir com a tesoura aí, ó, e vai cortar, ó, um pouquinho menor do que o assento. Veja aí, ó, dessa forma, ó. Aqui é agora o que você vai fazer. Eu vou utilizar a cola de contato, que ela seca mais rápido, para vocês entenderem melhor. Ó, vou passar aqui, ó, cola de contato, ou cola quente mesmo. E você vai apenas dobrar aqui, ó. Veja, ó. E segura assim, ó, bem emborcado, que a hora que ele secar, ele vai ficar na posição do banco. Vamos aguardar aqui a secagem alguns instantes aqui, ó. É cerca de 30 segundos para poder secar. Acho que já secou já, ó. E veja aí, ó. Ficou o banco certinho. Qualquer coisa você dá mais uma amassadinha neles, caso ele saia, mas não creio que vá sair não, ó. E aqui, ó, para o próximo passo, recortei um pequeno retângulo de 2 centímetros de comprimento por 1 de largura. Você apenas corta os cantinhos dele assim, ó, bem pouquinho mesmo, ó, só para dar uma leve arredondada nos cantinhos dele. Dessa forma aí, ó. Veja, dessa forma. Passa a cola aqui, ó, na parte de cima, ó, do nosso banquinho, na parte do encosto. E vai colar aí, ó, só para ser o escoro de cabeça. Dessa forma. E vamos colar no carrinho. Logicamente você vai precisar de fazer 2 desse. Veja aqui, ó. Aqui agora, cadê o outro? Vou pegar o outro que eu já tinha feito. E vamos estar colando aí, ó, no carrinho, ó, com uma certa distância um do outro. Dessa forma aí, ó. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Veja aí, ó. Aproximadamente dessa forma. Deixa com cerca de 1 centímetro aqui, ó, de distância aqui para trás. Vou apenas colocar aqui, ó. Já vou colar os dois de uma vez só, porque assim você consegue fazer a medição da distância entre um banquinho e o outro. É bom colar com cola quente, porque dá para você movimentar caso você erre. Deixa aí aproximadamente a mesma distância dos dois banquinhos. Vou tentar aqui, ó, mexer, ó, para ficar a mesma distância, tanto da janela quanto do banquinho em si. E veja aí, ó, como ficou, ó. Certinho, é o suficiente. E agora, veja aí como está, ó, bem legal. Aqui, ó, eu utilizei a moedinha de 10 centavos e recortei uma rodelinha de papelão. Vou pegar aqui, ó, furei o meiozinho dela, ó, como vocês podem observar. Vou pegar aqui um palito de dente ou um palito de fósforo que você tiver aí. Vou colocar assim, ó, um pedaço. Vou tirar o excesso para servir de volantinho. Você pode desenhar aí no seu volante. Como não vai ficar muita amostra, eu vou deixar assim mesmo. E aqui agora, com um estiletinho ou com alguma coisa, você pode furar aqui, ó. Tente furar aí mais ou menos no lugar onde fica a frente do motorista, ó. Vou furar aqui, ó, um pouquinho para baixo. E deixa aí, ó, gruda o seu volantinho. E deixa aí bem distante aí, ó, para não atrapalhar o para-brisa na hora de nós colocarmos aqui. Vou colocar aqui, ó, bem colocadinho. Colocar assim meio para cima. Dessa forma. E vou colar aqui, ó, passar cola quente aqui para que ele fique na posição, ó. Prontinho, agora eu espero secar. Vou esperar secar aí. Prontinho, já secou. Agora aqui vamos para o capô. Para fazer o capô aí do nosso carro, aqui eu recortei um pedaço de papelão de 9,5 por 7 de largura. Aqui, ó, nós vamos fazer um pequeno detalhe, ó. Você vai marcar aí, ó, o meiozinho certinho. Vou marcar aqui, ó, 9,5 vai dar... De 9 é 4,5, então vai dar 4,7, 4,8. Dessa forma aí, ó. Marcou o meiozinho certinho de sua peça, ó. Agora aqui você vai marcar meio centímetro nas laterais. Marcou meio centímetro de cá, vai marcar meio centímetro de cá. Veja aí, ó. Dessa forma. E vai ligar aí, ó, os dois pontos, olhem. Olhem e observem com atenção. O meio centímetro lateral ao meiozinho aqui, ó. Vejam, dessa forma. Da mesma forma do outro lado também. E vai cortar aí essas lateraisinhas que estão sobrando. Prontinho, veja aí, ó, ficou pontudinho, igual é a frente da D20. E aqui, ó, nós vamos colocar e colar aqui, ó,
Veja, mas tá vendo que tá ficando essa parte feia aqui, ó? Nós vamos fazer aquele mesmo processo. Vamos passar a cola quente aí, ó, na lateral, ó. Entope aí os buraquinhos de cola quente. Se tiver nesse sentido aqui, é só você fazer aqui também. E agora você vai apertar aí com os dedos, ó. Vai apertando, ó. E vai tirando todos os buraquinhos, ó. Dessa forma aí, ó. Mesmo que for voltando, você aperta de novo. Dessa forma. Veja como ficou um acabamento legal, ó. Olha a diferença do outro lado. E vou fazer do outro lado aqui também. Prontinho. Veja aí, ó. Veja, ó. Depois de ter apertado as lateraisinhas, fica até arredondado, ó. A peça, ó. E aqui agora é só você colar aí, ó. Perfeitamente. Você dá preferência para encostar ponta com ponta aqui, ó. Mesmo que fique um espacinho aqui na frente, que o outro papelãozinho, supondo que ele vai encaixar aqui, vai tampar essa parte. Então agora aqui, ó, vou apertar aqui para dentro, ó, principalmente as pontas. E agora é só colar, vou apenas passar a cola quente aqui, ó. E vou colar dessa forma, você vai abrindo ou fechando, ó, de acordo para ficar bem coladinho. E veja aí, ó, depois de colado, ó, olha como ficou perfeita a colagem, ó, dos dois lados. Igual aqui também, ó, se você observar bem, ó, essa colagem aqui ficou muito boa. E agora, ó, veja como tá ficando bonito, ó, vamos tomar a frente agora. Para o próximo passo aqui, eu recortei um pedaço de papelão com um tamanho de 10 centímetros de largura, ou melhor, 10 de comprimento por 9,5 de largura. Os 10 centímetros é no sentido assim, ó, que no caso será a largura da nossa D20 aqui, ó, dessa forma, que seria esta a largura dela. E aqui agora, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, observem bem o que eu vou fazer aqui agora, para descobrir, ó, a curvatura aqui, ó. Vou pegar aqui a caneta, ó, e vou riscar até aqui, ó, no limite, ó. Veja, também da mesma forma do lado de cá. Lembrando que você sempre deixa um pouquinho mais largo do que é o necessário. Coloca a caneta mais em pé, para ele não riscar bem centralizado ali, ó, encostadinho no outro papelão, ó. Coloca aqui, ó. Dessa forma aqui, ó, só mesmo para a gente saber aqui, ó, mais ou menos aonde vai aqui, ó. Dessa forma. E lembrando que você vai riscar do lado que você não vai aproveitar, não é desse lado de cá não. Tendo feito isso aqui agora, você pode fazer o seguinte, ó. Vai pegar na parte de cima aqui, ó. Veja. E vai marcar aqui, ó, 1 centímetro de cada lado, ó. Observe bem. E vai ligar até o final dessas partes aqui, ó. É sempre bom você colocar certinho aí, ó. Observe bastante. E marca aqui, ó, bem a quininha, ó. Você pode só marcar a quina aqui que já é o suficiente. Não precisa nem de riscar igual eu fiz, não. Só marca aqui a quina certinho. Veja aqui, ó. Marquei a quina aqui, ó. Dei um risquinho aqui e outro aqui. E agora eu vou estar ligando aqui, ó, com 1 centímetro que nós acabamos de medir. É só pra gente descobrir até onde vai a dobra do capô ali, ou do capô não, do para-brisa. Vou riscar aqui, ó. Dessa forma, veja aí, ó. Mede aí mais ou menos quantos centímetros dá. Deu cerca de 5 centímetros na parte de cima. E também por volta de 5 embaixo. Vou fazer um pequeno risco aqui agora, ó. Veja aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Só para ter uma noção de onde mais ou menos vai dobrar aí, ó, a minha peça. Vou recortar aqui agora, ó. Vou passar aqui de canetinha só para vocês verem aonde é que vai. Vou recortar tudo aqui, ó, minha peça com a tesoura. Já recortei, veja aí, ó. E agora aqui você vem, encaixa novamente. Vai observar bem direitinho. Tá passando um pedacinho para cá e um pedacinho para lá, não tem problema. Porque quando nós fizermos aquele processo de passar a cola e fechar os buraquinhos, ele vai diminuir o tamanho do papelão e vai dar certinho. Olha, observe aí, ó. Aqui agora você vai ver aqui, ó, aonde é que vai dobrar, ó. Aproximadamente. Observem bem.
Se faltar um pedacinho, dependendo da largura do seu papelão, pode ser que ele diminua um pouco. Você terá que recortar outro pedacinho aí maior um pouquinho. Olha, vou quebrar a fibra do papelão aqui, ó. Só para dar certinho lá, ó. Veja aí, ó. Ó, encostou certinho na parte de cá, ó. Mas quando eu quebrar aqui, ó, diminuir a lateral, ele ainda vai encostar mais, porque ele vai baixar um pouquinho. Então já vou fazer isso agora já, que é aquele mesmo processo. E aqui agora, ó, eu vou apertando e tentando dobrar um pouquinho para baixo, ó. Você vai fazendo ao redor de todo ele, ó. Cuidado para não queimar o dedo, espera um pouquinho aí, ó, até dá para você encostar o dedo. Tome bastante cuidado, não quero ninguém aí queimando o dedo por minha causa. Prontinho, ó. Deu um bom acabamento. Se ficar feio aqui saindo cola quente, você só passa a tesoura assim, ó, recortando as rebarbinhas, ó. E prontinho. Veja, vou fazer do lado de cá também. Prontinho, veja aí, ó. Um acabamentinho bom de um lado e perfeito também do outro. E aqui agora, ó, vai encaixar aqui, ó. Qualquer coisa, se ele estiver sobrando ainda, você dá uma leve dobradinha assim, ó, para baixo, ó, que ele vai encaixar lá e ainda vai dar um melhor acabamento, mais bonito e arredondado na sua caminhonete D20 aí, ó. Veja aí, ó, dessa forma. E veja aí, ó, como tá ficando, ó. Que nós vamos colar aí com perfeição dessa forma aí, ó. E aqui agora, com a sua, mantendo o papel dessa forma aí, ó, você vai vir com a sua régua aí, ó, dessa forma, e vai riscar como nós fizemos na parte de trás. Veja aí, ó, vai riscar todos os ângulos. Vou riscar aqui embaixo também, ó. Ó, uma vez que eu risquei em cima e embaixo, já dá para eu tirar aqui da caminhonete lá, ó. E aqui agora eu posso só ligar aí os cantos, ó. Dessa forma aí, ó. Vou fazer arredondado aqui, ó, os cantinhos. Vou arredondar aí, ó. E vou fazer o mesmo do outro lado de cá e vou recortar também e colar o vidrinho igualzinho nós fizemos na parte de trás. Prontinho, pessoal, veja aí, ó. Da mesma forma que eu fiz com aquela peça aqui de trás, agora eu fiz com essa daqui também. Colei aí, ó, o plastiquinho aí, ó. Não sei se vocês estão conseguindo observar, creio que sim. E é isso aí. E agora eu vou apenas passar a cola aqui, ó. E vou colar aqui, ó. Lembrando que essa peça vai encaixar aqui por dentro, ó. Dessa forma aqui, ó. Veja aí, ó. Vai encaixar perfeitamente assim, ó. Mas antes disso, pessoal, vou pegar aqui, ó. Lembra, ó, que é aquela parte da janelinha. Vou recortar aí, ó. O mesmo tamanho aí, ó, numa garrafinha PET. E vou estar colando ela aqui, ó, mas como se o vidro tivesse um pouco abaixado. Dessa forma aqui, ó. Para parecer que o vidro está um pouco abaixado. Passei a cola de contato aqui no meu vidrinho. E vou colar ele aqui, ó. Como realmente se ele estivesse abaixado, ó. Veja que eu fiz uma bordinha aqui, ó, de canetinha preta no vidro. Para dar para perceber melhor, ó. Vou fazer a mesma coisa que do outro lado. Já recortei aqui e vou colar também. Prontinho, já colei aí do outro lado, como vocês podem observar. E veja aí, ó, ficou bem legal, ó. Tente deixar o máximo retinho aí, colar o máximo para cima também. Você pode deixar da altura que você quiser o vidro aí. E agora sim, eu vou estar colando aqui, ó. Vou ajeitar aqui bem ajeitadinho. E você vai abrindo ou fechando aqui, ó, essas partinhas assim, ó, para colar certinho de acordo com o que precisar aí, ó. Vou apenas passar a cola quente aqui, ó, em tudo. E vou estar colando dessa forma. Prontinho, veja aí, ó, ficou bem coladinho. Se acaso sobrar algum rebarbinho aqui, você pode aparar com a tesoura. E aqui agora, com bastante cuidado, você vai passar a cola quente aqui, ó. Veja, ó, com bastante cuidado, bastante calma.
para dar um bom acabamento aí no seu brinquedo, para não estragar tudo nessa parte, ó. Pronto, ó. Veja que ficou quase imperceptível, ó. Passei a cola quente só para fixar mesmo. Quando secar aqui, você pode tirar as rebarbinhas assim, ó. Passar a unha, um estiletinho. E veja aí, ó, o quanto tá legal, ó. E agora vamos para a parte da frente aqui, né? Fazer essa partinha aqui da frente. Aqui pro próximo passo, eu recortei um pedaço de papelão, como vocês podem observar aqui, ó, com um tamanho de 10,5 cm de comprimento por 4,5 de largura. Você vai estar colocando ele aqui, ó, assim, ó, e veja que como ficou pontudo aqui, ele não encaixa. Então, você vai apertar aqui, ó, para que ele possa, você vai ver o meio certinho aí, ó, e vai dividir para que você consiga colocar certinho aí, ó, na sua peça. Ó, observe bem aí, ó. Uma vez que você colocou e encaixou aí, ó, certinho no seu carrinho, você vai marcar os cantos. Veja aí, ó, para retirar, né, para recortar esses cantinhos, ó. Você vai marcar todos os cantinhos. Veja aí, ó. Ficou marcado os cantinhos, como vocês podem observar aí, ó. Vou apenas estar recortando, ó. Aqui. 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 E também aqui, ó. E agora, nessas partes aqui, ó, ao redor de toda a sua peça, exceto na parte de baixo. Na parte de baixo não precisa, mas ao redor de toda a sua peça, você vai fazer aquele processo aí, ó, da cola, para sumir com essas partes grossas aí, ó. Ó, veja aí, ó. Que é aquele processo para afinar aí, ó, para dar um bom acabamento aí, ó. Dá um trabalhinho a mais, mas o resultado é muito bom. Veja aí, ó, a diferença, ó. Que aí nós vamos estar colando aqui, ó, e ele vai encaixar perfeitamente aqui, ó, uma peça na outra. Veja aí, ó, dessa forma. Vou terminar de fazer aqui ao redor dele, ó, também nas laterais, que é a mesma coisa. Prontinho, fiz ao redor de todo ele, ó, como vocês podem observar. E aqui, ó, nos cantinhos que ficaram bem pontudos, eu apenas dei uma leve arredondadinha assim, ó, recortado, só para não ficar tão pontudo. E agora eu vou apenas passar a cola aqui, ó, ao redor de tudo aqui, ó. E vou colar aí, ó, bem coladinho, dessa forma aí, ó. Bem coladinho mesmo. E se sobrar alguma rebarba, você pode estar cortando com a tesoura. Prontinho, veja aí, ó, como ficou. E aqui ele sobrou uma rebarbinha aqui, ó. Veja aí, ó. E aí eu vou recortar, ó. Para que ele fique bem retinho, ó. Dos dois lados, se sobrou, você pode estar recortando tranquilamente sua peça aí, ó. Terminou, veja aí, ó. Tenta deixar o máximo beleza assim por cima possível. E agora nós vamos estar passando uma linha aqui, ó, emendando essa linha aqui, ó, dessa daqui, ó, até a outra, fazendo isso aqui, ó. Vou pegar minha reguinha menor aqui. Vou tentar marcar aqui, ó, com o rumo certinho aqui com a minha canetinha. Você risca até o meio aproximadamente e depois você risca do outro lado, ó, para tentar fazer no mesmo rumo. Veja aí, ó, dessa forma aí, ó. Vou terminar de ajeitar aqui certinho. Veja aí, ó, como ficou, ó, bem ajeitadinho. E agora aqui, ó, você vai pegar a sua régua, colocar aqui, ó, vai marcar, ó, meio centímetro abaixo dessa linha. E depois você vai marcar aqui, ó, no 2,5. Da mesma forma, você vai fazer do lado de cá, ó, meio centímetro abaixo da linha. Deixa eu contar aqui. 1, 2. Melhor colocar o outro lado para ver aqui. 2,5. Vai dar aqui, ó. E agora você vai passar uma linha ao redor de tudo aqui, ó. Ligando tudo. Dessa forma aqui, pessoal, eu cometi um erro aqui, ó, e marquei mais para baixo aqui, infelizmente. Mas vai dar para consertar depois quando colocar o para-choque aqui. Agora aqui eu vou engrossar tanto essa linha de cima quanto essa de baixo aqui, ó, cerca de... Vou deixar ela com meio centímetro de largura.
só mesmo passando a régua e a caneta. Vejam, dessa forma aqui, ó. E agora eu vou medir aqui, ó, 2 centímetros aqui, ó, da lateral para dentro. Vou medir cerca de 2 centímetros aqui na minha régua, ó, do lado de cá, veja aí, ó. E vou tentar aqui, ó, fazer uma linha em ângulo reto para baixo. Dessa forma aí, ó. Vou fazer do mesmo jeito aqui do outro lado, ó, também. É porque é difícil para mim segurar aqui por trás da câmera. Vou tentar segurar aqui rapidinho aqui. Dessa forma, ó. E vou tentar fazer em ângulo reto para baixo. Esse daqui vai ser o farol. E aqui agora eu vou fazer vários riscos nesse meio aqui, ó. Vou fazer vários e vários riscos, como se fosse uma grade de preto, né, com a canetinha. Bom, pessoal, veja aí como ficou, ó. E aqui agora nós vamos tentar riscar aqui, ó, cerca de meio centímetro, olha, com o mesmo tamanho dessa parte aqui, ó. Veja, é um serviço manual, não tem como demonstrar, ó, direitinho assim para vocês fazerem, mas vocês vão tentando fazer que vocês vão conseguir. É como eu sempre digo, com persistência e paciência, você consegue. Veja aí, ó. Depois eu vou pintar de amarelo esse farol. E veja aí, vou fazer da mesma forma aqui do outro lado, ó. Veja aí, ó. Do lado de cá e também fiz do outro lado igualzinho. Vamos aí passar aí para o nosso para-choque logo. Aqui eu recortei, veja, ó, várias tirinhas aí, ó, com 1 centímetro de largura. Vai ser muito simples aqui, ó. Vou recortar aqui em ângulo reto a ponta dessa tirinha. E vou tentar colar aqui, ó, dessa forma, ó. Logo embaixo do meu para-choque, ou melhor, do farol. Vou passar aqui, ó. Já vou tentar colando, ó. Tento colar bem essa partinha de cá, ó. Uma vez que você colou, você dobra. Se for com a cola instantânea, ela seca mais rápido. Você vai ter uma melhor condição de trabalho aí, ó. Prontinho, ó. Colei aqui, ó. Vou esperar secar aqui um minutinho. Prontinho, já tá colado. Aqui agora, ó, eu vou dobrar aqui, ó. Veja aí, ó. Vou dobrar, ver o tamanho certinho aqui, ó. Vou riscar com a minha, pode riscar com a canetinha, com o que você achar melhor aí, ó. E vou recortar antes de colar lá. Prontinho. E agora eu só vou passar aqui a cola aqui, ó. Vou passar dessa cola aqui mesmo que tá na minha mão, cola instantânea, mas pode ser a cola quente também. E agora eu vou colar aqui, ó. E dessa mesma forma que eu fiz isso aqui, eu vou repetir 3 vezes. Só que fazendo isso novamente por cima dessa peça. 3 vezes eu vou repetir passando aqui para ficar o para-choque aqui. Prontinho, veja aí, ó, como ficou. Para a parte de trás, a primeira camada, nós vamos fazer da mesma forma aí. Mas vamos deixar para fazer mais no final. Aqui agora, para dar continuidade, nós vamos fazer o seguinte processo. Observem bem, ó. Vamos colocar aqui, ó, o estilete. Vamos cortar e descer, ó, até chegar lá, ó. Veja aí, ó. Da mesma forma do outro lado aqui também, ó. Ó, cheguei lá no fundo, ó. Pronto. Aqui agora, ó, você vai ver que ficou os riscos aqui, ó. Eu vou demonstrar com a canetinha, não tá dando pra ver direitinho. Ó, ficou aqui, ó, o risco do estilete. E aqui, ó, do outro lado, ó. Veja aí, ó. Aqui agora o que eu vou fazer? Apenas vou riscar aqui, ó, ligando um corte no outro. E vou estar cortando, que vai ser a cavidade aí das rodinhas.
Cuidado para não se cortar com estilete. Eu já tenho uma certa prática, mas mesmo assim, cuidado é sempre bom. Vou estar cortando aqui, ó. Com bastante cuidado, observe para ver se não está deformando aí o seu brinquedo. Prontinho, ó. Veja aí, ó. Recortei aí, ó. E vou fazer isso em todas as rodinhas do carro aqui, ó. Em todas. Prontinho, já fiz em todos, ó. E aqui, uma vez que nós fizemos isso, agora sim, nós vamos recortar aqui, ó, e tirar esse excesso, mas não do meio. Do meio pode deixar que, normalmente a caminhonete tem esse excesso aqui no meio que é para a pessoa pisar. Você apenas vai recortar os cantinhos assim, ó. Dessa forma. Veja aí, ó, recortei, ó, o cantinho, ó. E se você quiser, você pode passar a cola quente aqui e apertar também para tirar um pouco dessa parte aí. Mas é opcional. Vou recortar aqui o canto de lá também, ó, e também esse cantinho aqui. Bom, pessoal, para o próximo passo aqui agora, eu vou estar pegando aqui, ó, uma tira de papelão de 1 cm por 10 de largura e vou estar colando ela aqui embaixo, ó. Como vocês podem observar. Mas primeiro, vamos fazer uma seguinte marcação. Você vai marcar aqui, ó, da lateral, você vai marcar 1,5 cm em cima e mais embaixo você marca 1,5 também. Só para possibilitar a gente estar fazendo um risco de cima para baixo. Fiz as duas marcaçãozinhas aqui. Agora eu vou riscar até embaixo, ó. Observem aí, ó. Vou riscar ela aí, ó, até embaixo. Tá um pouco dificultoso para eu pegar aqui. Você risca um risquinho mais grosso aí para ver bem, né? Ficar bem visível. Veja, dessa forma aí. E tá vendo aqui, ó, esse risquinho daqui, aqui, ó. Você vai fazer igual nós fizemos na frente. Vai riscar também fora a fora aí, ó. Ligando este risco até esse de cá. Veja aí, ó. Como ficou, ó. Dessa forma. E agora aqui eu vou pegar, ó, o pedaço, a tira de papelão de 1 cm por 10 e vou apenas colá-la aqui, ó. Dessa forma aí, ó. Cola ela aí bem certinho, ó. Desse jeito aí. E aqui agora, recortei aqui, ó, 3 pedacinhos, ó, de papelão de 3,5 cm de comprimento por 1 de largura. Vou colar um em cima do outro, dessa forma aqui, ó. Dessa forma aí, ó. Em uma das extremidades dele, ó, vou passar um pouco de cola assim, ó, ao redor de tudo. E vou emborcar, ó, somente para um dos lados, ó. Dessa forma aqui, ó. Espera secar um pouquinho. Recorte aí a rebarba de cola que tiver sobrado. E vai fazer outra peça como essa. Tendo feito uma peça como essa, mais uma, você apenas vai pegar a cola aqui, ó. Vai colar de um lado, ó. Dessa forma aí, ó. E vai colar o outro do outro lado. Não sei se eu falei, mas os pedacinhos de papelão tinha 1 cm de largura por 3,5 de comprimento. Dessa forma, ó. Veja aí, ó. E aqui agora, é o último detalhe praticamente da nossa caminhonete. Eu recortei aqui, ó, numa caixa de sabão em pó. Veja aí, ó, um retângulo de 2 por 1. Vou estar dobrando ele aqui, tentar dobrar ele bem no meio certinho. Só um minutinho, estou tentando dobrar ele aqui, que é uma peça pequena, fica mais complicado. Veja aí, ó. E vamos tentar colocar aqui, ó. Dessa forma, ó. Uma vez que você dobrou ele bem dobradinho, você vai colocar assim, ó, dessa forma. E com a sua canetinha você vai contornar essa peça. Tome bastante cuidado para não sair do rumo. Ó, eu já estou saindo do rumo aqui, ó. Vai colocar aqui, ó, deixa cerca de meio centímetro aí, ó. Meio centímetro aí, ó, da parte de cima, do risco de cima. Esse daqui vai ser o farol, ó. Veja aí, ó. Você ajeita bem certinho, vou fazer do outro lado também.
Prontinho, veja aí, ó. Aqui eu fiz esses mesmos pontinhos que nós fizemos aqui, eu fiz na parte de cima e fiz um retângulozinho aqui, ó, para ser o abridor do porta-mala aí da parte de trás. Aqui, ó, nós vamos estar dividindo, ó, em 3 partes, ó, que depois eu vou colorir. E você pode colorir da maneira que você achar melhor. Prontinho. E aqui agora, aqui eu recortei um quadradinho de 3,5 cm de comprimento por 3 de largura. Vou arredondar as pontas dele aqui, ó, com a moedinha de 10 centavos. Prontinho. E aqui agora vai ser aquela tampinha que tem ali em cima do teto do carro. Eu não sei nem sinceramente o que é, mas vamos colocar aí, ó, pra ficar aí, ó, igualzinho, né? E agora vamos fazer as rodinhas aí. Antes de ir para as rodinhas, aqui, ó, vou marcar aqui, ó, 2,5 cm de cada lado, ó, com a minha canetinha, mais em cima e também mais embaixo. E vou fazer uma ligação, ó, ligando as duas, fazendo um risco, ó, dessa maneira. Ligando aqui, ó. Veja, ó, desta forma. Vou fazer aqui do outro lado também, marcar e riscar. Para ficar dessa forma, ó, com esse detalhe aí. E agora sim nós vamos fazer aí as rodinhas. Para fazer a rodinha nós vamos utilizar nosso famoso compasso de palito picolé, que foi um dos primeiros vídeos que nós ensinamos a fazer no canal. É uma ferramenta desenvolvida para fazer os brinquedos. É um palito picolé furado de 1 em 1 centímetro. Veja aqui, ó, peguei um pedaço de papelão, vou colocar a caneta no primeiro furo, vou pegar a outra caneta, colocar no segundo furo. Ó, vou contar 1, 2, fora o que está a primeira caneta, e vou fazer aqui um círculo. Veja aí, ó. E aqui nós temos um círculo perfeito. Vamos recortar aí 4 rodelinhas como essa aí, ó. E vamos furar o meio. Veja aqui. E agora, para fazer os aros da nossa rodinha, você vai fazer a mesma rodinha, só que vai fazer aqui, ó. Vai fazer mais uma rodinha, colocando a caneta no primeiro furo. Dessa forma aí, ó. Vai fazer uma rodinha dentro da outra. E aí você terá uma peça como essa aqui, ó. Veja, você vai recortar a rodinha de dentro e vai ficar com um aro. O aro você vai fazer 2 e essa rodelinha aqui você vai fazer 4. Aqui eu já colei 4 daquelas rodelinhas inteiriças e agora eu vou colar 2 desses aros aqui, ó. Com a cola de contato, ou seja, instantânea, ou com a cola quente, fica a seu critério. Você apenas vai colar aí, ó, o aro por fora assim, ó. Você vai colar opa. Tem que segurar aqui por alguns segundos, que senão não cola, cerca de 30 segundos. Pronto, colou. Agora você vai colar o outro, com bastante cuidado aí. Especialmente nesse último, que é o que vai ficar aí, ó, a mostra, né? Prontinho, segura aí por alguns segundos. Vou segurar aqui. Você vai ter que fazer aí mais cerca de 4 rodinhas, né? Ou melhor, 3 rodinhas como aquela. Veja aí, ó. Aí estão as nossas rodinhas. E aqui, ó, como vocês podem observar, eu atravessei um palito de churrasco na minha rodinha. Veja aí, ó. Nós vamos colocar assim na outra. Mas vamos cortar o palito de churrasco aqui com 9 centímetros. Vou mostrar aí pra vocês. Vamos atravessar aí, ó. Dessa forma aí, ó. Observe para ver se está rodando bem aí. Dá um pingo aí de cola de contato, para que ele possa segurar o palito e não ficar saindo. Ajeita aí para que ele possa rodar certinho. Aqui eu recortei um pedacinho de palito, ou melhor, de canudo de refrigerante com 6 centímetros de comprimento. E aqui eu vou colocar a outra rodinha, dessa forma aí, ó. E prontinho, está pronto. Vou fazer o mesmo com as outras 2 rodinhas. Após ter feito aí as 2 rodinhas, veja aí, ó.
Verifique se elas estão rodando bem aí. Tá rodando. E agora vamos para o carrinho. Vamos colocar o carrinho de cabeça para baixo. Aqui eu recortei, ó, 3 tirinhas de 1 centímetro de largura por 5 de comprimento. Vou estar colando uma na outra, as 3 tirinhas. Que é para dar um calço aí para colocar a rodinha. Ela não vai direto ali na carroceria não. Dessa forma aí, ó. Que agora nós vamos estar passando a cola aqui no meio, ó. E vamos colar, ó. Tenta colar aí bem no meio certinho aí, ó. Vou fazer o mesmo, colar uma aqui atrás também. Após ter colado os dois aí, ó, nós vamos passar cola. Pode passar bastante cola aí, ó. E vamos colar as nossas rodinhas. Tente colar aí bem no meio, ó, deixando a mesma distância para os dois lados. Prontinho, vou colar de trás aqui também. Já colei as duas rodinhas, veja aí, ó. E olha aí como está ficando a nossa caminhonete. E agora falta só o retrovisor. Para fazer o retrovisor, eu recortei aqui, ó, um pedacinho de papelão de 1,5 cm de comprimento por 1 de largura. Aqui, ó, vou passar a cola aqui, ó, numa partinha de baixo dele. Dessa forma. E vou estar colocando um palito. Desse jeito aí, ó. Mas não vai ficar em ângulo reto assim, ó. Você coloca ele meio assim, ó. Um pouquinho inclinado, dessa forma aí. E tendo o palitinho nessa posição aqui, ó. Você vai cortar os cantinhos dele aí, ó. Ó, vai cortar aqui em cima. Vai cortar o cantinho aqui embaixo também, ó. Para que o retrovisorzinho fique nessa condição aqui, ó. Vai passar a cola aí, fazer aquele sistema que nós fizemos durante todo o vídeo. Vai apertar aí, ó, para sumir essas bordas, para que ele vire uma peça fininha. Ou melhor, só as pontas, né? Fique bem fechadinhas. E fique mais resistente também. Tendo feito isso uma vez, vou fazer o do outro lado e vou pintar ele todo de preto aqui até cerca de mais ou menos aqui, ó, 1 centímetro do palitinho. Prontinho, já está feito. Fiz aqui os dois de uma vez só. Veja aí, ó. E aqui agora nós vamos estar fazendo um pequeno furinho aqui, ó. E lembrando que esse retrovisor ele é na porta, ó. Ele vai ser bem aqui, ó. Bem aqui nesse lugarzinho aqui, ó. Cuidado para não espetar onde fica aqui, ó, o retrovisor, ou melhor, o vidrinho. E você vai colocar aí, ó. Você corta aí o pedacinho para entrar só a partezinha que vai ficar para dentro, para não ficar a amostra lá. Vou pegar aqui um alicate. Vou cortar aqui, ó, um pedacinho, ó, desse tamanho. Já vou dar um pinguinho de cola aqui, ou melhor, vou pingar a cola quente para não correr o risco de eu não conseguir arrumar se eu errar. Prontinho. E agora que vou só mesmo colocar aqui, ó, até desaparecer a... Prontinho, ó. Ele não colou direito. Aí agora aqui, ó, só segurar. Vou colar aí do outro lado também. Prontinho, pessoal, já colei do outro lado e veja aí, pintei os faróizinhos, ó. Ó, o tanto ficou bonito, ó, o tanto que mudou. Pintei os de trás também. E aí ficou pronta a nossa D20 de papelão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos. E é isso aí. Obrigado pela sua visualização e até a próxima grande experiência como essa.